2025 está sendo tão falado astrologicamente, né? A gente vai ver algumas estruturas se dissolverem, coisas que a gente estava acostumados e que talvez fizessem parte da nossa história e da nossa tradição, meio que, né, se dissolvendo, se né? dissolvendo. Essa é a palavra de Netuno, sabe? Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Jornada da Alma. É sempre muito bom estar aqui e hoje, eu tô aqui com uma convidada muito especial, com a Carla, mas daqui a pouquinho a Carla vai falar. Eu vou só trazer um pouquinho como eu conheci a Carla. Nós temos um grupo aqui chamado Grupo das Bruxas e aí eu conheci a Carla num desses eventos. A Carla, ela é astróloga e reikiana, mas eu conheci a Carla nesse papel dela de astróloga, onde ela entregou pra gente nesse evento o nosso mapa e falando um pouquinho do que cada casa ali, o que aconteceria no nosso ano, né? Porque era exatamente isso. Foi um encontro no começo do ano, em janeiro, e aí a Carla trouxe esse presente para quem estava nesse encontro, né? Eu falei, gente, por que não levar a Carla lá no canal? Então eu já tô tentando trazer a Carla, mas aí a agenda acaba não batendo, e aí na semana passada eu falei, cara, vou mandar mensagem pra Carla, vai que cola. vai que ela está disponível, a gente consegue trazer um bate-papo aqui e trazer um pouquinho para vocês sobre o que é astrologia. A astrologia é mais do que aquele signozinho que a gente antigamente lia no jornal, né? Hoje as pessoas nem leem mais no jornal, né? Hoje você abre o YouTube e tá lá. As suas mensagens do teu signo no YouTube disponível para todo mundo, mas para mim a astrologia ela vai muito para além disso aí, muito para além do signo. E aí a Carla vai poder explicar o porquê. Eu não sou astróloga, então não vou saber explicar para vocês o porquê, por isso que eu trouxe ela aqui para poder explicar. Mas eu entendo, Carla, antes de você se apresentar, que a astrologia, para mim, foi um divisor de águas quando eu entendi a astrologia e saí dessa coisa de que, vou ler o meu signo, vou ler só o escorpião. E passei a entender o que a astrologia fazia comigo. Sim. O que a astrologia podia me entregar no meu autoconhecimento. Porque há um tempo atrás eu embarquei nessa nova onda de me encontrar, de saber quem eu sou. Porque quando a gente sai do Brasil, vocês já sabem, eu moro nos Estados Unidos. Quando a gente sai do Brasil, você deixa o que você era e aqui você acaba sendo uma outra pessoa. Em algum momento aqui da minha vida, eu falei, eu não sou quem eu era, mas eu também não sou essa pessoa aqui. Quem eu sou, né? Sim. Para onde que eu vou? O que eu vou fazer da minha vida, né? Porque do jeito que tá, não tá dando, e aí vem aquele incômodo, aquele vazio, que você não sabe o que é, de onde vem. Então foi aí que eu embarquei no mundo do autoconhecimento, de realmente me conhecer, procurei as terapias holísticas, que foi onde eu realmente me encontrei e por isso eu me tornei terapeuta, mas a astrologia para mim foi um grande divisor. Quando eu pensei, com as terapias que eu quero trabalhar, esse é o meu chamado, esse é o meu lugar. Eu falei, será? Porque ainda tem aquela dúvida, né? Mas espera aí, eu tenho toda uma carreira nos Estados Unidos, no Brasil, né? Uma carreira que vem de grandes companhias e agora eu vou ser terapeuta? Peraí, será que é e não é? Eu falei, tenho que ver onde é que está isso. Então, dentro das minhas terapias, eu fui buscar essa resposta, obtive as respostas, mas é claro, como todo ser humano, eu sempre preciso de algo a mais, né? Que reforce. E a astrologia me trouxe muito isso. Quando eu fui fazer o meu mapa natal, eu acho que é assim que fala, né? O mapa natal. Mapa natal. Uhum. O meu mapa natal, eu vi, estava ali, desenhado, a minha personalidade, as minhas terapias e, inclusive, a terapia que eu trabalho hoje, que foi a primeira terapia que eu comecei, que são os registros acásticos. Isso estava ali escrito. É claro que não estava escrito, leitora de registros acásticos. Claro que não. Não é assim. Não é tão específico. Exato. Né? Mas esse meu trabalho estava ali especificado. Eu falei, cara, então é isso, né? Eu não preciso de mais nenhuma resposta, nenhuma confirmação de que esse é o meu caminho. Então estava ali as doenças que a minha família traz, sabe? E eu fiquei muito impactada, isso me impactou, que eu falei, uau, gente, a minha família, a parte da minha mãe toda tem problema cardíaco. E quando a astróloga falou comigo, olha só, tem problema cardíaco na tua família? Eu falei, mas como que você sabe? Porque você nem me conhece. Você nem me conhece, né? E ela falou, sim, tá aqui no seu mapa. E aí foi me explicando. Então, Carla, por favor, primeiro você se apresente, depois o palco é todo teu. Tá, legal. Vamos falar um pouco, então, sobre astrologia. Bom, eu cheguei em Austin não faz tanto tempo quanto você, faz 2 anos agora, fez 2 anos.
Eu vim mais por conta do trabalho do meu marido, né? Mas a astrologia em si, na minha vida, ela já está há 20 anos. Faz 20 anos que eu mergulho nesse saber, nesse conhecimento, né? Mas, assim, em verdade, eu fui uma criança sempre muito aberta para essas ciências ocultas, vamos chamar. Eu até nem classifico a astrologia tanto como uma ciência oculta, mas vamos por aí. Eu sempre fui muito interessada, muito curiosa, né? Eu fazia perguntas que a minha mãe considerava estranhas, né? Ela dizia, de onde que essa criança está tirando isso? E sempre me interessei por simbologias e pelo signo. E eu via que a questão da astrologia, eu pensava assim, poxa, mas eu me identifico com isso que falam do meu signo, mas eu não sou só isso, né? E aí fui indo em busca de respostas e tal, e lia um livrinho aqui, outro livro ali. Mas também eu sou de uma família muito tradicional lá do sul do Brasil, que, né, todo mundo muito vem da área empresarial, né? Então, assim, não acreditavam muito, né? E achavam assim, isso aí é bobagem, isso é besteira, né? E eu realmente fui mergulhar na astrologia depois que eu me formei na faculdade de administração de empresas e que eu vi assim, o que eu estou fazendo aqui? Foi mais ou menos como você, assim, foi uma busca, um autoconhecimento. Então eu fui estudar astrologia de uma forma acadêmica, né? Na época existia lá o Unipaz, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Foi onde eu comecei essa jornada, né, há 20 anos atrás, e comecei a fazer uma formação acadêmica. Aí, claro, aquelas coisas da vida, acabei me mudando para o Rio de Janeiro, mas continuei os estudos, né, de outras formas, e me formei astróloga e comecei a exercer, assim, exercia no dia a dia, não profissionalmente, mas né? São 20 anos de estudos e de exercício da astrologia. E já fiz mapas profissionalmente no Brasil, mas eu realmente incorporei a profissão de astróloga aqui, né? Foi a abertura que Austin me deu, né? Então, também sou mestre de Reiki, né? E então uni porque a astrologia ela é uma ferramenta poderosíssima de autoconhecimento, né? E que vai para o lado muito... ela se encontra muito com a psicologia, né? Porque ela se utiliza de uma linguagem, de símbolos, que a psicologia é familiar, né? Para a psicologia. Então, os arquétipos todos. E por aí a gente consegue, pelo mapa natal da pessoa, então você vai ver agora dando a resposta, né, para a sua pergunta, mas como? Né? Como que aquela astróloga viu tudo isso? O nosso mapa, ele é muito mais do que aquele signo solar, né? O signo solar ele é uma partezinha, ele é o que a gente chama da nossa essência, você tem aquilo, então ele se manifesta muito puro, principalmente na infância. Né? Quando somos crianças é quando ele está na fase mais assim, como que eu vou dizer? Os seus impulsos são muito daquele signo, né? Do signo solar. E do lunar também, mas vamos deixar assim por enquanto. O mapa, ele vai mostrar que você tem, na verdade, os 12 signos em você. Você tem esses 12 arquétipos dentro de você. Então, você aqui diz para mim, eu sou de Escorpião. Sim, o seu sol estava em Escorpião quando você nasceu. Mas e onde estava a sua Lua? Né? Onde estava seu Mercúrio, seu Marte, Vênus? Né? Qual era o seu ascendente? Que signo estava ascendendo no horizonte quando você nasceu? Tudo isso vai influenciar a sua personalidade, as suas potencialidades, né? Os seus obstáculos na vida. E a gente ainda analisa a interação entre esses planetas dentro desse mapa, né? O posicionamento pelas casas, porque as casas são as áreas da vida, né? Vão nos dar os assuntos, né? São os temas. Então, dependendo de onde aquele planeta vai cair, em que casa que vai cair, ali que ele vai se manifestar mais. É naquela área da sua vida que você vai enxergar mais aquele pedacinho, né? Então, e está tudo registrado lá. Então, tem a casa da família, né? Tem a casa que representa a mãe, tem a lua também tem muito a ver com o lado, né, materno. Temos o lado paterno também, representado por Sol, Saturno.
né? Então, por isso que a gente consegue ver, aqui dá para ver que ela puxou isso, né, da linhagem materna, puxou aquilo da linhagem paterna, dá para ver como que foi o seu ambiente familiar na infância, né? De onde você vem, né? O que você carrega. Temos ali o nó do norte, que na verdade não é um planeta, mas é um ponto muito importante do mapa, que vai direcionar, então vai dizer para onde que você deveria se dirigir nessa vida, né? Tem até, claro, aí tem diversas linhas, né, de abordagem astrológica, e uma delas, a astrologia kármica, então, ela considera muito a questão dos nodos como uma questão kármica, né? Então, nessa vida, o nó do norte é para onde você deve se dirigir, né, para onde o seu arco deve apontar, e o nó do sul é aquilo que você já carrega, né? Então, se for numa abordagem kármica, é o que você traria de outras vidas, né? E como que você tem que integrar isso hoje na sua vida para manifestar o seu potencial. Então, eu acho que a resposta vai um pouco por aí, né? De como que ela viu tudo isso. Eu, por ser profissional de psicologia, a gente não estuda tanto arquétipos, mas fiz isso por fora, porque por conta da minha área, né? De gerente de recursos humanos, eu precisava aprender um pouco sobre arquétipos. Então foi aí onde eu mergulhei. E aí o Jung também, ele traz muito isso, a né? linha dele traz Exato, muito isso. sobre os arquétipos, sobre os símbolos, tanto que ele sabia que lá no ano X aconteceria alguma guerra por conta do símbolo de quem estava regendo, né? Arquétipos, gente, símbolos, independente se você acredita ou não, a energia dele tá aí, então a gente não precisa acreditar ou não. A força tá aí, então Isso, vai a acontecer. energia, né? Exatamente, vai acontecer. E o que a Carlinha tá trazendo aqui sobre você, no teu mapa, conseguir olhar a parte kármica, né, do que você traz, para mim foi um grande presente, porque eu pude ali me debruçar naquele mapa e falar, cara, esse é o desafio que eu tenho que passar. Não que foi uma coisa pesada para mim, não. Não, é uma descoberta, né? Exatamente. Eu falei, caramba, é realmente isso, né? Eu vou ter que passar por isso, então vamos passar por isso da melhor maneira possível, né? Carla, você pode trazer um pouquinho como que você também traz a astrologia para o seu dia a dia? Eu acompanho muito os movimentos celestes, né, dos planetas, e como que eles conversam com o meu mapa, né? Então, assim, para trazer para o seu dia a dia, não adianta a gente ler aquele horóscopo, entende? Não adianta você pegar aquele horóscopo para o seu signo, né? Você tem que conhecer o seu mapa ou ter alguém que possa fazer essa tradução para você como um astrólogo, né? E que vai dizer, olha, essa configuração que a gente está vendo hoje no céu, no seu mapa, ela vai atuar dessa forma. Por quê? De uma forma particular. Porque no seu mapa, ela vai estar caindo numa área determinada da vida, então num assunto determinado, né? Por exemplo, a casa 1, que tem o ascendente, a gente chama que é a casa do eu. E ela representa muito também a energia física, o corpo, como que eu me apresento. Então, se você tem algo no céu, né, que está caindo ali, mexendo na sua casa 1, está dizendo que está mexendo em alguma coisa do seu corpo, do seu físico. Então, pode estar mexendo com a sua vitalidade, pode estar mexendo com a sua saúde, pode estar mexendo com a forma que você se apresenta, a forma que você inicia uma coisa no mundo, um projeto, né? Então, essa é a forma de você trazer para o seu dia a dia a astrologia. É conhecer o seu mapa e entender como que os movimentos hoje no céu estão conversando com aquele seu mapa natal. O que é o mapa natal, né? Porque uma hora você até falou assim, mapa natal, tá certo? O que é o mapa natal? Ele é um retrato do céu no momento em que você nasceu, né? Então, aquilo é uma impressão digital sua, né? Porque leva em consideração a data, o horário e o local de nascimento, né? O local é o que vai determinar essas casas astrológicas. Então, assim, é muito importante para a gente poder fazer previsões ou trazer para a nossa realidade, né? A gente conhecer esse nosso mapa natal e como que estão hoje as posições dos planetas no céu conversando com esse mapa.
Claro que a gente tem outras técnicas também, né? Mas acho que não é o momento de entrar nelas agora. Tá. Carla, nós sabemos que esse ano de 2025 é um ano bem marcante para a astrologia, para o cenário mundial e para a transição planetária, né? Isso. O que você pode trazer aí? Porque assim, ó, no comecinho do ano nós tivemos alguns eclipses e isso impactou profundamente a vida de algumas pessoas. Por exemplo, o primeiro eclipse, não vou lembrar quando, eu fiquei muito ruim. Foi em março. Foi em março, exatamente. Aquela semana eu fiquei mal. Falei, gente, o que está acontecendo comigo? Porque o meu corpo não está respeitando a minha mente, não está respeitando os meus comandos. Aí eu fui ver e falei, sim, é o eclipse. Mas Foi um lunar, né? Foi um eclipse lunar. foi um lunar. E o que eu percebi é que quanto mais eu me conecto com o meu corpo, que é o que eu falo sempre para vocês, se conectar com o corpo, saber o que está acontecendo, o autoconhecimento, você consegue entender o que astrologicamente vai impactar em você. Você pode não saber que um eclipse está acontecendo, né? De repente você não vê, ok, não precisa acompanhar, mas você sabe que algo está estranho. Então eu sabia que algo estava estranho no meu corpo. Mexendo. Pois é, eu falei, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo. E aí eu fui ver e falei, é o eclipse. Então tá bom, é só eu aguardar um pouquinho. Eu falei, corpo, precisamos aguentar. Temos muitas tarefas, mas daqui a pouquinho vai passar. E aí eu entendi. E depois disso nós tivemos mais 2 eclipses que mexeram muito com as pessoas. Eu vi porque assim, os meus clientes chegavam para mim mais para lá do que para cá, sabe? Algumas amigas, nossa, eu não tô bem hoje, sabe? Essa semana tá complicado. E aí você vai ver, são os eclipses. Então assim, já tivemos marcos no começo do ano. Você pode trazer um pouquinho o que aconteceu aí de janeiro até junho e depois eu quero que você traga, por favor, o que vai acontecer nesse segundo semestre, o que nós temos para esperar, né? Sim. Desse segundo semestre. Bom, vamos começar assim. Os eclipses, eles acontecem em ciclos, né? Sempre de 2 e 2. Então, a gente costuma ter um eclipse lunar, 6 meses depois, outro eclipse lunar. Um eclipse solar, 6 meses depois, outro solar. Né? Eles vêm em pares. E os eclipses, o que acontece? Eles despertam coisas profundas. Então, se você chega num eclipse, num estado limite em alguma coisa na sua vida, num estado de transbordamento, num estado meio caótico, ele tende a ser difícil. Né? Claro que, de novo, vai depender do seu mapa, porque se aquele eclipse está atingindo algum ponto específico no seu mapa, um planeta pessoal, que a gente chama, né? A gente tem os planetas pessoais e os transpessoais. Se ele está atingindo lá um planeta que para você está ali caindo no grau exato, caindo muito perto daquele planeta, aquilo vai mexer horrores com você. Mas para mim foi exatamente necessário, porque era um ponto da minha vida que eu precisava olhar. Exato. Então, deve ter sido um ponto que você foi ali, ó, botando para baixo do tapete, exatamente, com a barriga, não sei o quê. Aí, naquele momento, não tem mais como. Exato. Ele vem. Arrancar o tapete. Arranca o tapete, deu. O eclipse faz isso. Então, o que a gente aconselha? Olha, não chega no eclipse nesse ponto. Né? Se você tem consciência, se você trabalha o autoconhecimento, se você está buscando... Tenta chegar nesse momento, ainda mais se você conhece o seu mapa e sabe que aquilo vai atingir você, né? Tenta chegar nesse momento já de uma forma um pouco mais tranquila, que daí as coisas são mais tranquilas, né? Então, os eclipses eles têm esse efeito de ativar certas coisas, né? Mas pode ter pessoas que não sentiram nada, absolutamente nada. Por quê? Porque no mapa delas, aquele eclipse específico não estava conversando com o mapa delas, entende? Não ativou nenhum ponto, nenhum planeta, né? Nenhum ângulo do mapa. Então, isso é a função um pouco do eclipse, tá? E a influência dele, na verdade, ele trabalha, né? Está trabalhando em você e causando, pelo menos ali o primeiro ciclo lunar se completar. Então, por exemplo, o eclipse solar acontece na lua nova, tá? Então, até a próxima lua nova, aquele eclipse solar vai estar, de certa forma, atuando. O eclipse lunar acontece numa lua cheia. Então, até a próxima lua cheia, aquele eclipse vai estar mexendo alguma coisa. Os astrólogos também, a maioria, concorda que esse efeito pode durar de forma mais... Claro, vai perdendo a intensidade por 6 meses, né? Até o próximo eclipse do mesmo gênero.
Mas, assim, realmente, de fato, aquela coisa mais forte, uma crise, uma coisa assim, vai acontecer muito perto, né? Então, a questão do eclipse é essa. Quanto ao que a gente teve aí num primeiro semestre, a gente teve uma certa continuidade de um movimento que já vinha de 2024, por exemplo, economicamente falando, em que vocês devem, não sei se vocês perceberam, mas a gente está numa escalada de preços e inflação e até pelo supermercado, né, que a gente vai lá comprar e você vê os preços, você fica apavorado, como assim? Já aumentou tudo isso? Né? Então, tem um ciclo aí, Júpiter, Saturno, meio tenso no céu, que está trazendo isso, de certa forma, e nos ensinando a gerenciar melhor os nossos recursos, né? Que a gente tem que aprender a lidar melhor com os recursos. Então, esse é um aspecto mais do início do ano. A gente está tendo um primeiro semestre mais tenso, né? E a tendência é que o segundo semestre seja menos, seja uma coisa mais, inclusive, importante para esse trabalho de elevação da consciência. Aí que nós vamos ter o ouro do ano, né? O ano em si de 2025, ele é marcante, extremamente marcante. Por quê? Nós temos planetas transpessoais, que a gente chama, que são os geracionais, que eles passam muito tempo transitando por um mesmo signo, tá? Eles passam muitos anos naquele signo, mexendo com uma questão geracional. A gente tem vários deles trocando de signo, né? Então, Plutão entrou em Aquário. Ele deu o primeiro ensaiozinho de Aquário, já antes de 2025, mas ele entrou definitivamente agora em Aquário. Isso traz uma mudança gigantesca de paradigma, né, para a sociedade, para a nossa vida como um todo. Muito, talvez, o que a gente está assistindo da questão digital, da questão da inteligência artificial, todas essas transformações que a gente está vendo na tecnologia. Esse crescimento. Tá. E não é só um crescimento, é como isso está transformando a nossa vida. Sem que, assim, talvez ainda não esteja tão perceptível, mas isso vai impactar a nossa vida daqui para frente, como que antes da inteligência artificial, depois da inteligência artificial. E como que a humanidade vai conseguir equilibrar essa força para que ela seja algo positivo, né? Porque Plutão sempre traz o lado da regeneração, né? Pode ser uma reconstrução da sociedade, mas também pode trazer uma destruição, né? Ele tem um potencial destrutivo. Então, a gente vai ter que saber lidar com isso que a gente está agora, com esse poder que está surgindo nas nossas mãos. Então, peraí. Para que eu possa entender e quem está lá do outro lado também possa entender. Plutão vem aí, traz essa energia, uma energia positiva. Já veio. Já está. Ele vai ficar em Aquários por muito tempo, anos. né? Eu sei porque o meu signo, meu ascendente é Aquário, então eu sei que ele vai ficar bastante tempo. Vai. Então, Plutão vem e traz duas energias. Uma energia positiva e uma energia negativa. O balanço, né? E cabe a nós, seres humanos, escolher em que ponto a gente vai vibrar. É isso? Isso, nós vamos falar mais sobre isso agora com os outros aspectos. Porque, assim, todo o arquétipo, né, todo o símbolo, Plutão, os planetas, enfim, eles têm os próprios signos, eles têm o lado positivo e o lado negativo, né? Então, cabe a gente conseguir transformar mais em positivo do que em negativo, né? Como pessoa, como sociedade, enfim, como coletividade. Então, Plutão, ele tem isso, ele tem o lado positivo, evidentemente que ele pode trazer aí uma grande mudança, né, de paradigmas, mas pode se tornar algo destrutivo, vai depender de como que a gente vai lidar com isso. Então, assim, tivemos Plutão em Aquário primeiro, né? Outro planeta transpessoal que está mudando de signo agora e está acelerando as coisas é Urano em Gêmeos, né? Urano em Gêmeos. Então, assim, quem já é ansioso por natureza, por favor, procure as práticas, né? Para, assim, de detox mesmo, assim, desliga um pouco, sabe? Sai um pouco do eletrônico, bota na sua rotina a questão do
do minuto em que eu vou parar e isso aqui vai ficar de lado e eu vou curtir a natureza, e eu vou curtir os meus filhos, e eu vou fazer algo sensorial, eu vou deixar a mente descansar, eu vou meditar, entendeu? Porque... Peraí, Carlinha. Gente, dica de ouro. Presta atenção. Eu vou pedir para Carla repetir. Carlinha, por favor, dica de ouro. Vai. A dica de ouro é desacelerar, né, o pensamento, a conexão, né, com o digital. Então, assim, é importante, sim. Não estou dizendo que você deve abandonar. É diferente. Você tem que estar conectado. Vai ser algo para o nosso mundo atual super importante. Estar atualizado, né, nas tecnologias, principalmente da sua área, né, como que isso vai impactar na sua área. Você tem que saber lidar com elas, mas você tem que saber o limite. Aqui eu tenho que parar, a minha mente está muito acelerada, a gente já tem um excesso de informação, né, com toda a rede social, com as mídias e tal. Isso só vai aumentar. Então, assim, você tem que aprender a filtrar aquilo que realmente importa para você e, assim, passa a seguir as pessoas que realmente fazem a diferença. Se não está fazendo, não está contribuindo, é uma coisa boba que você está perdendo tempo, já tira. Vai fazendo a limpa, sabe? Porque a tendência é a gente ir aumentando essa tensão, eu não estou conseguindo acompanhar, eu preciso. E aí a pessoa, né, a falta de ar começa. Então, assim, práticas para interromper esse processo, né? Coloca na rotina o momento, os 5 minutos do dia em que eu vou lá, vou sentar no jardim, vou pegar um sol, ou, né, 10 minutos que eu vou parar e vou fazer uma caminhada, sei lá, entendeu? As coisas que façam você conectar com o sensorial, né, e não o mental, tá? Então, isso vai ser super importante. Por quê? Porque o Urano está mudando para Gêmeos, né, já na metade, em julho, ele vai estar entrando em Gêmeos. Aí temos Saturno entrando em Áries, né, que é outra mudança importante. Saturno, ele não fica tanto tempo como esses outros, né, no mesmo signo, mas mesmo assim, quando ele muda de um signo para o outro, é um marco importante. Sempre que esses planetas entram em outros signos, eles tendem a gerar acontecimentos daquela natureza. Então, logo em seguida que eles entram, é sempre um marco importante. Isso vai acontecer agora, em 2025, né, segundo semestre. Então, é mais um sinal. Juntamente, teremos Netuno também entrando em Áries. Inclusive, uma hora esses dois vão fazer uma conjunção no céu. Ou seja, nós temos 2 planetas entrando em Áries, é isso? Isso. E o que é Áries, né? Áries é o início de qualquer ciclo. Então, isso é muito marcante. Já por si só, o fato desses 2 planetas estarem entrando em Áries já diz para a gente o seguinte: olha, estamos entrando num novo ciclo. Especialmente Netuno, porque Netuno passa muito tempo em cada signo. Então, o fato dele estar entrando em Áries é para a gente recomeçar. E recomeçar o quê? Né? Recomeçar uma estrutura de vida diferente. Porque ele vai se encontrar com Saturno. Saturno tem relação com estrutura, né? Com as nossas estruturas. Então, assim, você vai ter que remoldar a sua vida, né, daqui para frente, de certa forma. É isso que eu digo, assim, é um período muito marcante para nós como pessoas e como coletividade. A gente vai ver grandes mudanças daqui para frente. Por isso que 2025 está sendo tão falado astrologicamente, né? A gente vai ver algumas estruturas se dissolverem, coisas que a gente estava acostumados e que talvez fizessem parte da nossa história e da nossa tradição, meio que, né, se dissolvendo, se dissolvendo. Essa é a palavra de Netuno, sabe? Então, a gente não pode deixar isso acontecer 100%, né? A gente perde a identidade. Se você esquece de onde você veio, quem você é. Então, assim, o que a gente pede é que as pessoas façam um movimento também de ter um tempinho para se conectar com coisas que
que fazem parte da sua origem, da sua história, né? Visitem lugares que têm uma simbologia histórica importante, conheçam a história, né? Carla, o que eu gosto de trazer aqui, que eu sempre trago aqui para o canal, para vocês que estão aí do outro lado, para quem já é antigo aqui vai lembrar dessa minha frase, é que tudo vira oportunidade. E aqui, quando eu trago cada convidado que passa por aqui comigo, é exatamente para poder dar oportunidade de quem está do outro lado amplificar um pouquinho a tua visão. Eu não trago aqui, os meus convidados não trazem nenhuma verdade absoluta, porque a verdade absoluta, ela não existe. A minha verdade é uma, a verdade da Carla é outra, e quem está aí do outro lado também é outra, isso está tudo certo. Mas o que eu gosto de trazer é que as pessoas entendam que existem coisas para além daquilo que os nossos olhos ainda veem. Sim. Então, a astrologia, o que você está me trazendo é exatamente isso, né? Desse abalo das estruturas, e não é à toa que tudo está acontecendo, é só vocês perceberem aqui o cenário mundial, né? Os desencarnes estão acontecendo, as coisas estão acontecendo, toda essa movimentação esse recomeço é para tirar a gente de uma estrutura que hoje existe para elevar, para a gente ir para um outro lugar. É claro, se eu estiver aberta e quiser ir para esse outro lugar, porque como ser humano eu também tenho a opção de não quero acreditar em tudo que vai ser mostrado, de tudo que vai ser revelado, né? Eu sei que 2025 vai ser um ano muito impactante, porque até para aqueles que já estão nessa jornada há algum tempo de descoberta, de desfazer mesmo, de dissolver aquelas crenças que nós trouxemos durante muito tempo. E aí tem crença de religião, crença do seu trabalho, são muitas crenças, né? E você vai ver e a gente vai perceber que existem outras coisas acontecendo. Então, para mim, aí eu vou falar um pouquinho do tarô, quando as pessoas falam, olha aí a carta a torre, né? Sempre vai desmoronar para que algo renasça. Isso. Só que quando você sabe, quando você consegue... É claro que ninguém vai saber o que está por vir, porque a gente sabe que muita coisa vai vir, mas ainda está no oculto. Então, a gente ainda não sabe, né? Só tem previsões do que vai acontecer. Mas quando você está preparado e fala, caramba, nem todas as verdades que eu acredito é uma verdade. Talvez eu acreditei nisso, eu tenho 41 anos, talvez eu acreditei nessa história que me contaram durante 41 anos, mas essa história não era uma história totalmente real, né? Tinham parte nessa história que eram irreais. Então, que essa irrealidade saia para que eu comece a construir de novo, né? Eu estou construindo o meu eu, o meu castelo, né? E é um tijolinho de cada vez acima da verdade. Então, é por isso que eu acho que todas as histórias e todas as estruturas que foram contadas, elas agora precisam vir abaixo, mas tenhamos que estar preparados para que isso aconteça, porque isso vai abalar. Vai abalar, sim. E até numa forma que quem talvez não tenha essa busca um pouco mais... eu não digo que seja só espiritual, é uma busca por autodesenvolvimento, por se conhecer, por querer se elevar, ser um ser humano melhor, sabe? Possa ficar um pouco perdida nesse movimento. Porque isso é uma oportunidade que digamos, né, o cosmos aí está apresentando, é uma abertura em que a gente vai ter essa oportunidade de nos reformularmos como seres humanos. Então, assim, deixa de assistir de aquelas coisas que baixam a tua energia, que te colocam para baixo, porque isso não está alinhado com o que está vindo, sabe? A gente tem que realmente buscar elevar a vibração, né? Isso é uma parte da fala netuniana. Mas dentro disso que você falou, de fazer essa discriminação e tal, e que talvez as verdades que tenham nos colocado não sejam bem assim, sim, é isso, reveja, talvez crie algo novo em cima disso, mas aquilo, não esquece que o passado também tem o seu valor, né? E o que eu guardo daquilo que tem valor, não é para destruir tudo. Aí que tá, não é para sair destruindo tudo e pronto, e agora é um mundo novo, né? Inclusive, essa tendência com Netuno em Áries, a gente pode ver um movimento assim que já vem um pouco acontecendo, né? Com algumas pessoas muito identificadas com o eu.
estão com a própria... enamoradas de si mesmas, né? Como diz a minha mestra. Ela disse as pessoas dos selfies e que estão um pouco, assim, alienadas do que está acontecendo ao redor, né? Então, que essas pessoas também vejam, olhem um pouco mais para dentro, né? E construam estruturas e bases interiores sólidas, valores, né? Que possam elevar a frequência delas e não somente ficar nessa coisa do eu, né? Porque a gente tem questões sociais acontecendo que são muito importantes e que a gente, como coletividade, tem que prestar atenção também, né? Então, uma coisa que eu acho que ela fala muito é até a questão de a pessoa perder um pouco da identidade nesse movimento da mídia social, né? De querer ser igual ao outro, de querer aquilo como o outro ou você também. Então, isso, às vezes, é a questão ilusória, né, do Netuno. Então, tirar um pouco da ilusão, onde que está a realidade, juntar as duas coisas. É o ideal de vida que eu gostaria de ter, mas que é possível. E que não desfaz aquilo que eu sou. Não desmancha a minha identidade. Né? É me reconhecer como ser único, né? Como ser único, né? E aí voltamos para o Aquário, para o Plutão em Aquário. A força de Plutão em Aquário pessoal é se reconhecer como ser único também, né? Fazendo parte de uma coletividade, mas ok, eu sou diferente, né? Não sou igual a todo mundo, enfim. Não tenho que ter um tratamento privilegiado, não é isso. Isso seria um Plutão em Leão, né? O tratamento para todos é igual, mas eu sou diferente, né? E eu tenho que respeitar as minhas diferenças e valorizar as minhas diferenças, né? Dentro do todo. Então, esses movimentos vão ser bastante importantes. Carla, o que eu tenho percebido nas minhas terapias é que a movimentação que vem acontecendo mexe muito com os relacionamentos. É isso mesmo? Também. Ou é muito o que os meus clientes estão trazendo, que eu estou percebendo, mas eu percebo muito essa estrutura de mexer na base dos relacionamentos. Faz sentido. Então, isso vai acontecer mais se Uau. você já está recebendo, porque de fato, às vezes ainda esse ciclo ainda nem entrou, tá? O que eu estou falando é o que vai entrar agora no segundo semestre, né? Então, assim, às vezes você já está no campo. E algumas pessoas já estão captando e já está se manifestando. De novo, a gente volta para a questão do mapa pessoal, né? Mexe mais com uma pessoa do que outra, a pessoa sente mais. Então, para algumas pessoas já está mexendo com as relações, porque o signo de Áries tem essa questão do eu, do que eu quero, do que eu preciso, do que... Tanto o lado positivo, de novo, como o negativo. Então, do lado positivo, qual é? Aquilo onde eu estava me sentindo subjugada ou alguém que estava, né, me colocando para baixo. Isso também vem Plutão no meio, enfim, porque a gente tem depois esses planetas num grande ciclo se comunicando. Isso que é lindo desse ano, que a gente fala o grande sextil, né, o ciclo de ouro. Isso vai se estender 2025, 26, 27. Então, a oportunidade é grande, a janela é grande. Então, a gente tem essas pessoas, algumas pessoas já sentindo assim, eu preciso me libertar de certos padrões de relacionamento, né? E, além disso, o nó do norte está mudando também de Áries para Peixes. O nó do norte, os nodos eles caminham no sentido inverso do zodíaco. Então, ele está saindo de Áries para Peixes. Isso também mexe com as relações, né? Ele está dizendo que o caminho agora também é um pouco diferente do caminho que a gente estava assumindo antes nas nossas relações. Então, tudo isso se reflete, com certeza, relação pessoal, relação profissional, né? Exato. E assim, os clientes que vêm, exatamente, né? Um vindo falando de relacionamento profissional, o outro já vindo trazer o relacionamento com a mãe, o relacionamento com o pai, o relacionamento familiar. Relacionamento em geral. Em geral, exato. Não só amoroso. Exato. Relacionamento com você mesmo, com relacionamento amoroso também. Então, assim, eu tenho percebido que, é claro que não são todos os meus clientes, mas eu percebo que a frequência tem vindo mais nos relacionamentos, sabe?
sabe? Até num grupo de amigos mesmo falando, sabe? Vejo amiga, ai, nossa, eu tô com um problema com a minha mãe que descobri isso. Eu falei, gente, isso tá mais comum do que... Exato, tá mais comum do que no ano passado, sabe? No ano passado você vinha um ou outro falando, mas era bem esporádico. Agora, eu vejo uma constância. Então, se isso vai aumentar... Provavelmente o movimento seja maior por causa dessa ênfase em Áries que coloca essas questões de onde que eu posso ser mais eu, onde que eu posso ser mais autônomo, onde que eu estou, né? E essa coisa também, Plutão, os planetas Saturno, Plutão, Urano, Netuno se conversando, então eles vão colocando essa questão assim, onde que eu estou estrangulado, é uma pessoa, é uma situação... Entende? Então, as pessoas talvez comecem a buscar se libertar de certas coisas que já não fazem mais o sentido ou estão prejudicando mesmo e estão segurando essa elevação de frequência que a gente está conversando aqui, entende? Então, para ela poder dar um salto, ela talvez tenha que deixar certas coisas, né? E isso faz parte de relacionamentos para trás ou resolver, né? De certa forma, tem energia para resolver também, né? Então, acho que o convite de 2025 é esse, né? É se conhecer, né? Saber Com exatamente aquilo que te deixa leve, aquilo que te deixa pesado, aquilo que te deixa feliz, aquilo que te deixa triste, né? Os opostos, para que você não transite nem tanto num lado, nem tanto no outro, mas no caminho do meio. A gente sabe que nem sempre o caminho do meio a gente consegue transitar durante muito tempo. Muito importante, não deixar a deriva. Esse ano não é um ano para você sentar e vamos ver o que o universo... Deixa a vida me levar. Não, esse ano ele te convida a você tomar as rédeas da sua vida, entendeu? Mesmo em tudo que é sentido. Mesmo que faça um planejamento, né, da vida que você gostaria de ter, mesmo que não vá ser 100% aquilo, faz o planejamento assim... mantendo uma certa flexibilidade. Aqui eu vou deixar um espacinho para o acaso, entende? Porque o acaso também vai estar presente, né? E de uma forma positiva se você fizer esse planejamento. Então, mas tenha um plano B, sabe? Essas coisas assim. Mas não deixe totalmente a deriva, né? A Áries não é um signo que te convida a deixar as coisas à deriva. É um signo que te convida a colocar as coisas em prática, tirado só do sonho, do mental e botar em ação, né? E você, não os outros. É não depender de terceiros. É você que vai ter que fazer para construir uma vida diferente. Gente, então, se você que está aí na rede esperando aquele milagre cair do céu na tua cabeça, aquela ideia que vai mudar a tua vida, não. Esse ano não é um ano para isso. A gente precisa sair desse mundo de ilusão que as pessoas vivem dizendo, não, eu vou ter uma grande ideia e essa ideia eu vou dormir e vai vir um espírito que vai me trazer uma grande ideia, eu vou acordar de manhã e minha vida vai mudar, se transformar. Não, gente, é ação. A Áries está aí exatamente para isso e 2025 veio para mostrar para que veio. Aquele tapetinho, né, que eu falei, ele não existe mais. Aquela sala escura não existe mais. Tem muita luz no planeta Terra. A astrologia está aí, a Carla está trazendo isso detalhado para vocês, o porquê de tantos canais aqui no YouTube falando sobre espiritualidade, falando sobre essa movimentação planetária. A Carla está trazendo o que a astrologia também está dizendo. Então é hora de olhar para você. E é por isso também que tanto terapeuta está emergindo. É tanta terapia que você encontra. Carla, porque se você precisa se encontrar... As pessoas estão perdidas. Exato. O mundo está caótico. Exato. Se o planeta, a comunidade tem um ritmo, e esse ritmo ele vai ser desacelerado ou vai ser acelerado, né? A gente vai perder um pouco dessa estrutura, as pessoas vão ficar perdidas. Então, precisam de mais pessoas que ajudem outras pessoas, né? Quem está um pouquinho mais preparado vai ajudar aquele que está começando. Exato. Então é isso. É hora de olhar. É hora de olhar para dentro, é hora de se conhecer. Carlinha, fala mais aí o que o segundo semestre traz. Então tem esse grande ciclo de ouro, né, que a gente estava falando, que é uma configuração planetária lindíssima e assim, única, né? Porque Saturno e Netuno vão se encontrar a 0 graus de Áries. Isso é, assim, muito, muito marcante e, assim, tem uma simbologia, porque o 0 de Áries é onde tudo inicia, de fato. Então, assim, você pode imaginar, daqui para frente é uma nova vida.
a gente não consegue nem ter a dimensão de tudo que vai mudar na nossa vida, né? Isso se prolonga, é um processo, né? Não é um convite para você sair acelerando tudo, não é isso, né? É um convite para você se planejar e você desenhar que vida você gostaria de levar dentro dessa realidade, daquilo que é possível, que está ao seu alcance, que não depende de terceiros, né? Nas áreas onde você tiver dependente de terceiros, tentar se independizar. Ou, se outros estiverem dependentes de você, você tentar ajudar eles a se emanciparem, sabe? Não deixar as pessoas dependentes, né? Inclusive, isso até me remete um pouco às crianças e como que a gente tem que ajudar essas novas gerações também a navegar esse momento, né, de transição. Porque existe essa preocupação do lado negativo da tecnologia, do digital, e as crianças são muito suscetíveis, né, a ficar no lado negativo. Se a gente, como pais, como mestres, como professores, não ajudar a fazer, conectar eles com aquilo que a gente teve, isso o passado, lembra? Com a infância positiva, com as brincadeiras na rua, com o sensorial, com o encontro presencial, né, que vai ser cada vez mais raro, isso é fato. Já está, né? Se a gente for ver cursos hoje em dia, quanto curso que a gente fazia presencial agora é só online, né? Então, a gente tem esse papel de realmente, quem já está nessa frequência, tentar passar um pouco disso para os outros, né? Para os que estão crescendo nesse movimento. Mas é isso, 2025 é o marco de uma mudança, mas não que essa mudança vai ocorrer toda em 2025. Né? A gente não precisa... São 20 anos de Plutão em Aquário, né? Netuno em Áries também são vários anos, então, assim... Dá para ter uma certa calma dentro do processo, né? Mas, gente, então se conheçam. Procure saber quem você é, o que você quer, o que você deseja. Se você está agora, aonde você quer estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e comece a planejar essa vida. Comece a descobrir aquilo que você gosta, porque às vezes as pessoas trabalham por conta do dinheiro, mas... Não vai ser só isso. O ano está vindo exatamente para isso. A inteligência artificial está vindo para isso, para poder substituir aquele trabalho mecânico. Isso. Mas é uma grande oportunidade de você descobrir aquilo que você gosta. Porque, gente, não é para ter medo de tudo que está acontecendo. Não é para ter medo do que a Carla... usar a favor. Exatamente. Não é para ter medo do que a Carla está trazendo aqui, que a astrologia está dizendo. Não é nada disso. É só para usar isso a teu favor e falar... Nossa, eu ainda tenho chance, né? Mesmo que eu esteja lá com 70 anos, trabalhei a vida inteira por conta do dinheiro, mas hoje eu posso fazer diferente. Isso, e inclusive assim, não é a gente olhar com uma cara feia para essas novidades como a inteligência artificial, isso vai acabar com o mundo. Não, é o contrário. É a gente saber colocar isso e otimizar processos que daí te liberam tempo, te liberam qualidade de vida, te liberam espaço. Entendeu? Então, é colocar isso no teu próprio trabalho, no teu próprio dia a dia, para te libertar para outras coisas que você não está fazendo, porque hoje você não consegue, não tem tempo, não tem recurso, entende? Então, é essa visão que a gente tem que ter das coisas, né? Uma visão positiva de que está vindo para nos ajudar e para melhorar. E não que isso vai ser meu Deus, né? Onde é que o mundo vai parar? Não é isso, né? Então... Inclusive, assim, agora lembrei também, a gente falou pouco do Nó do Norte entrando em Peixes. Ele passa 1 ano e meio em Peixes. E o Nó do Norte, ele chama muito para onde que as coisas vão estar, como que as coisas vão estar se desenvolvendo e crescendo. Então, é numa energia pisciana. Que, por um lado, olha a contradição, né? A gente tem essa coisa toda em Áries, sim. Só que o que o Nó do Norte em Peixes fala? Ele fala do sonho, ele fala da empatia, do pegar o outro pela mão, até certo ponto. Aí é que tá. Então, o sonho, você tem um sonho, você quer realizar um sonho, coloca em prática. Né? Áries, Saturno, estrutura. Não deixa ele no vácuo, né? no mental, só no mental.
só na imaginação, né? Usa a imaginação a seu favor. Ajuda o outro a se independizar, a ele também conseguir, né, caminhar com as próprias pernas. Então, é assim que essas coisas se conversam. Parece uma contradição, mas não é bem isso, né? A gente tem que encaixar as pecinhas. É uma empatia com o outro, mas você vai fazer a sua parte, eu vou fazer a minha, né? Até porque não é saudável muitas vezes, né? Você cria uma dependência, né? Então, não é isso que nós queremos. Nossa, isso é uma dica legal. Cabe até para as mamães, né? Para poder... Eu não vou... Meu marido, se estiver assistindo... Mas é isso, entendeu? De fato, assim, a gente tem que buscar as energias que estão na nossa volta, seja astrologicamente falando, seja, né, as outras coisas que a gente sente, frequências e tal, de uma forma que nos ajude sempre a crescer, né? E a ter uma vida mais tranquila, né? Então, aquilo que eu falei da ansiedade também, por favor, observem, né? Tentem incorporar na rotina uma coisa para te tirar daquilo, da correria do dia a dia, né? Desligar um pouco do automático, né? Então, acho que astrologicamente 2025 é isso, é muito promissor. E temos mais 2 eclipses no segundo semestre, né? Por favor. Mas, assim, são 2 eclipses de novo. Vão pegar o eixo Virgem-Peixes, né? Um vai ser dia 7 de setembro e o outro, se não me engano, é 21. Agora não tenho certeza, mas acho que é 21. E, de novo, eles pegam principalmente, vão acionar questões principalmente para quem tiver ali planetas, pontos importantes, ascendente, meio do céu, né, que são os ângulos do mapa natal, em Virgem ou em Peixes, ou em signos que a gente chama que fazem aspectos de quadratura. Ai, meu Deus, eu acho que o meu meio do céu é Virgem. Talvez por isso que você tenha sentido tanto, entende? É bem provável, sim, né? Então, assim, aí que entra o astrólogo também, né? Eu até aqui, eu acho que eu pretendo outra hora fazer uma conversa sobre eclipses, uma live sobre eclipses, alguma coisa assim, ou a gente bota aqui no podcast, para trazer um pouquinho mais para as pessoas sobre como que isso afeta a vida delas, né? E a característica do eclipse em si, porque para analisar um eclipse, a gente tira o mapa do eclipse. E aí a gente analisa todo o mapa dele, como que vai se desenrolar, né? De acordo com o mapa que ele está formando no dia, na hora do eclipse. Então, gente, olha, se vocês quiserem que a Carlinha volte aqui para poder falar especificamente sobre o eclipse que vai acontecer o primeiro no dia 7 de setembro, deixa aqui embaixo nos comentários que vocês querem, porque aí eu trago a Carla aqui e ela vai falar só sobre esse eclipse, o que vai acontecer e dentro das Isso, casas. Falamos sobre os dois, sobre os 2 são em setembro, né? Então, maravilha. Então, deixa aqui embaixo para mim que a Carlinha volta com todo prazer, porque para mim é maravilhoso ter a Carla aqui, porque ela vem, ela tá falando, eu tô aqui, ó, já imaginando o meu mapa e sabendo tudinho que vai acontecer. Carla, mais alguma coisa para esse último semestre? Eu acho que o principal a gente já abordou, e o interessante é as pessoas entenderem isso, que a astrologia ela te traz muito essa questão do autoconhecimento. Existem técnicas de previsão, sim, que funcionam, sim, se você usar, claro, o seu mapa como ponto de partida, né? Não o horóscopo do YouTube. E entender que ela te traz ferramentas comportamentais, como eu estou falando aqui, por exemplo, né? Tem o lado positivo, tem o lado negativo, em que lado que eu vou vibrar? Então, deixa eu me identificar mais com o lado positivo. Como que eu posso fazer isso? Aí eu dei algumas dicas aqui, né? Faça planos que tenham uma certa flexibilidade, que dependam de você, não de terceiros, né? Se liberte de onde a vida está sufocante, enfim. Então, a astrologia traz essa riqueza, né? E, claro, tem as terapias, porque, assim, com a astrologia também a gente consegue fazer muito diagnóstico. Então, mesmo diagnóstico de questões males físicos, como emocionais, né? Enfim.
E isso eu entendo que a pessoa precisa de outras ferramentas também, né? Como as terapias holísticas, como, claro que às vezes também vai precisar da medicina, Sim. né, tradicional. Mas procure essas ferramentas, né? Se você está num momento que você está sentindo esse caos em volta, que está sendo muito difícil para você lidar, porque eu tenho certeza que tem determinadas pessoas que devem estar nesse nível com o mundo que a gente está aí, né? Que está se apresentando. Procure essas ferramentas, né? Tipo o Reiki que eu faço, ou as terapias, né, holísticas em geral, ou meditação, mindfulness é super legal, técnica de respiração, né? Então, acho que essas são as principais dicas que ficam aí, e não se deixar à deriva, né? Use esse segundo semestre agora para planejar a sua vida daqui para frente, porque é um daqui para frente mesmo, não é só até o ano que vem, sabe? Já pensa mais a médio e longo prazo, porque é isso que o momento tá pedindo. É um novo começo. Gente, essas são as dicas da Carla sobre a astrologia. E sim, eu vou trazer a Carla aqui novamente, porque eu já quero saber o que os próximos eclipses vão acontecer, porque, como eu falei, o meu meio do céu, eu tenho quase certeza que ele é em Virgem, então a Carlinha vai voltar aqui para poder falar sobre eles. E você que está aí do outro lado, nunca ouviu falar de astrologia, não sabe o que é seu mapa, não sabe como fazer, debaixo aqui da descrição desse podcast vai estar todos os contatos da Carla, então procure a Carla para poder entender melhor o teu mapa de vida, né? O que isso vai influenciar, o que o ano de 2025 vai influenciar a tua vida, o que os próximos eclipses vão influenciar, aonde está cada casa, né? O que pode ajudar, o que não pode, o que ainda está obscuro, aonde você pode colocar luz, o que outro tipo de ferramentas você pode trazer para poder acrescentar a esse mapa. Para você que não está nos vendo, mas está nos ouvindo nas plataformas que comportam o podcast, mas na parte auditiva, vai lá no meu canal do YouTube e pega os dados da Carla. Se não, no meu Instagram vão estar também os contatos da Carla. No meu site também, www.pamelasemeon.com, vai estar o link do YouTube. Vocês clicam direto para poder pegar todas as informações da Carla. Para você também que já fez o seu mapa e não lembra, acho que precisa atualizar, também é muito bem-vindo. Então é só entrar em contato com a Carla. A Carla tem o Instagram, então manda mensagem lá para ela, faz pergunta lá para a Carla, porque ela vai responder. E Carla, muito obrigada por você ter vindo aqui, ter esclarecido um pouquinho sobre o que vai acontecer aí nesses próximos 6 meses, né, de 2025, e trouxe também um pouquinho o que já aconteceu. Mais uma vez, muito obrigada por ter vindo aqui e com certeza você volta. Eu que agradeço a oportunidade aí, agradeço mesmo a oportunidade, né? Foi muito bom. E volto sim, só me chamar. Então, gente, para você que nos ouviu até agora, um grande beijo e até o próximo Jornadas da Alma. Tchau, tchau! Tchau.